Graça e paz! Hoje damos continuidade ao nosso devocional diário. Todos os dias estamos aqui falando da palavra de Deus. No Novo Testamento estamos chegando no espetacular, exuberante capítulo 5 do livro de Romanos. E no Antigo Testamento, se você está acompanhando aí as nossas indicações de leitura, 1 Crônicas 19 ao 22 é a indicação de hoje. Paulo começa: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Veja que Paulo explica o que é ser justificado. Ser justificado é ter paz com Deus. Ter paz com Deus. Imagine, o homem vive em guerra com Deus. Por mais que o homem possa não falar contra Deus, se ele não tem Jesus Cristo como seu intermediário para chegar até Deus, ele está em guerra com Deus. E Jesus Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Veja as expressões que Paulo usa para falar do que nós éramos e o que a morte de Cristo produz. Veja o versículo 6. Quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Versículo 8. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 10. Quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Olha que coisa espetacular. Nós éramos ímpios e Cristo morreu por nós, nós fracos. Nós éramos pecadores e Ele morreu por nós enquanto ainda pecadores. E nós éramos inimigos, mas nós somos reconciliados com Deus. É como se houvesse uma rixa, uma contenda. A ira de Deus iria nos exterminar realmente, mas Cristo morreu por nós no tempo maravilhoso, no tempo perfeito, para que nós tivéssemos paz com Deus, ter paz com Deus. Quando Cristo ressuscita, Ele vai falar com os discípulos: paz seja convosco. A saudação das cartas de Paulo é paz e graça e paz. Então essa paz com Deus é algo inestimável, imensurável, é algo espetacular, expressivo, porque é tudo isso que nós precisamos, e a justificação nos traz essa paz com Deus. E sendo justificados, nós nos gloriamos também até mesmo nas tribulações, porque nós sabemos que a tribulação vai produzir perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. A esperança não confunde, porque o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, dizem os versículos 3 a 5 deste capítulo maravilhoso da palavra de Deus. Nós somos justificados por Deus. E por que nós precisamos ser justificados? De onde vem o nosso erro? Onde está o nosso pecado? Tudo começa com o próprio Adão. Versículo 12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a morte reinou desde Adão. Desde Adão, o pecado de Adão trouxe como que uma crise, uma epidemia que não tem cura a não ser pela presença de Jesus Cristo. E mesmo com o Espírito Santo, infelizmente, os resquícios deste mal ainda estão em nós. Mas da mesma maneira que o pecado entrou por um só homem esse pecado ele é tirado. Paulo continua no versículo 17: pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Nós podemos reinar junto com Jesus Cristo, porque assim como por meio de um só reinou a morte, agora reina a vida através da graça, o dom da justiça. Ele reina por meio de Jesus Cristo, por meio de um só. Então, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. A justificação da vida, assim como por um só entrou o pecado, assim por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens. A ação de Cristo traz justificação para a vida sobre todos. E aí ele termina dizendo que a lei sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, ou seja, para fazer com que a ofensa ficasse visível. A lei mostra a ofensa, a lei revela o pecado. Veja que a lei é como se fosse um exame. Você está com um problema, vai fazer o exame para procurar o problema, e a lei revela esse problema. E esse problema não é resolvido pela lei, ela é resolvida pela ação de Jesus Cristo. Então, onde abunda o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o pecado reinou até a morte,
morte, queridos irmãos, mas a graça, ela reina em Cristo Jesus. É pela graça que nós somos salvos, é a graça de Deus que nos alcança, é a graça de Deus que faz a diferença em nossas vidas. Que Deus possa abençoar a sua vida sempre e a paz do Senhor.